Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa, tá bom? Estou me apresentando, sou nova aqui para a turma. Sou a professora Larissa, sou formada aqui em Economia e hoje eu vou dar a aula para vocês de relação Estado e sociedade, tá bom? O nosso conteúdo de hoje ele é um pouquinho extenso, tá? Mas nós vamos trabalhar ele da melhor forma possível, então, sem problemas, tá bom? Então, vamos começar aqui com a política, Estado e sociedade, tá? O que é um Estado? O que define diante de outras formas de associação humana? Qual a sua função? Como se relacionam Estado e sociedade civil? Como classificar os diferentes tipos de Estado? Seria o surgimento do Estado a expressão do processo civilizatório no sentido de garantir a segurança e a liberdade para os cidadãos? Ou, ao contrário, o Estado representaria o mero domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, uma instituição repressiva cuja função principal consiste na vigilância e controle sobre os indivíduos? Essas questões e as respostas dadas a elas têm uma longa história. Desde a Grécia Antiga, o pensamento ocidental elaborou um conjunto de hipóteses, conceitos e teorias para explicar a natureza do Estado e seu papel na vida social. Porém, é importante destacar as teorias do Estado não foram desenvolvidas de modo linear e acumulativo, como se tivéssemos um aperfeiçoamento constante da nossa capacidade de compreender o fenômeno estudado. Ao contrário, os autores da teoria política divergiam e continuam a divergir fortemente em suas concepções de Estado e sociedade. Se por um experimento fantástico reuníssemos em uma sala de aula todos os autores que se dedicaram a elaborar o experimento fantástico de teorias do Estado, do longínquo Aristóteles até o nosso contemporâneo Jürgen Habermas, é bem possível que reinasse ali um grande desentendimento. É provável nessa situação hipotética que, mesmo após horas, dias ou anos de nossos autores saíssem da hipotética reunião sem nenhum acordo razoável acerca do seu objeto de estudo. Essas controvérsias em torno das concepções de Estado não significam que devemos adotar um relativismo absoluto sobre o assunto. Elas também não devem ser vistas como um demérito da teoria política, como se fossem indicador das tendências anticientíficas da disciplina. Ao contrário, a diversidade de teorias se enraiza na pluralidade e complexidade do próprio mundo humano. Ao contrário, por exemplo, da matemática, cujo saber independente da particularidade históricas e culturais, a fórmula 2 mais 2 é igual a 4 é aceita como verdadeira tanto por um adolescente norte-americano do século XX que adora games e computador, quanto por um velho monge que vive em uma vida contemplativa isolada nas montanhas do Tibete. As ciências do homem estão invariavelmente inscritas em seu tempo e lugar, ou seja, as diferenças culturais entre o jovem americano e o monge tibetano, em geral, não interferem na solução de fórmulas matemáticas, mas certamente será decisivo quando perguntarmos a ele o que é uma política justa, o que é uma ordem política justa. Então, pessoal, o que a gente já pôde ler, né, e entender sobre os textos, né? Vamos fazer aí um breve comentário. É que a política, tá? Ela é algo subjetivo quando nós falamos sobre política, sobre Estado e sociedade. Diferente da matemática, que é uma ciência exata, política, Estado e sociedade são assuntos
que são difíceis das pessoas conseguirem concordar. Como a gente estava dizendo ali em cima, né? Se colocássemos ali vários filósofos juntos para discutir sobre a política, Estado e sociedade, cada um teria uma visão sobre o assunto. E o mesmo acontece na nossa sociedade atual. Se várias pessoas fossem discutir sobre isso hoje, pessoas que não são, né, filósofos, teríamos aí vários pontos de vista acerca do mesmo assunto, tá? Então, diferente aí de uma matemática que tem que é uma ciência exata, a parte da filosofia que nós vamos estudar agora não é tão exato, né? E nós temos que entender aí as várias diferentes visões dos filósofos que nós vamos trabalhar, tá bom? Isso quer dizer que teorias políticas em geral são mediadas por particularidades históricas, valores culturais e também pelas próprias convicções daqueles que as elaboram. Elas visam não apenas descrever o que é Estado ou sociedade, ou a sociedade, mas também o que deve ser, o que podemos esperar deles. Por isso, estudar teoria política é conhecer a riqueza e diversidade histórica das comunidades humanas e também das possibilidades de transformação da realidade existente. A dignidade da política, a ligação dos antigos. Você sabia que a palavra política deriva de polis? Frequentemente, polis é traduzido para nós como estado, cidade-estado. Mas essa tradução pode levar a equívocos, pois a palavra estado na modernidade pressupõe uma separação em relação à sociedade, algo estranho para os gregos. 3 são os sentidos principais atribuídos à palavra polis entre os gregos antigos. Em primeiro lugar, ela se define o modo de vida urbano, em oposição ao campo, à vida rural. Em segundo lugar, a polis possui um aspecto cultural, refere-se a uma forma de vida que os gregos acreditavam ser superior aos bárbaros estrangeiros. Em terceiro, e mais importante, a polis constitui uma comunidade autônoma, caracterizada pela autodeterminação e autossuficiência. Isto é, uma polis não se submete a nenhuma autoridade externa e é capaz de produzir todo o necessário para a vida de seus habitantes. Essa característica é dominada de autarquia. Por isso, cidades ou aldeias muito pequenas ou submetidas a outras não podem ser consideradas polis no sentido grego do termo. Então, pessoal, nós ficamos por aqui nesse vídeo e voltamos com os outros conteúdos nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau e até mais!